Pai solteiro passa vergonha na frente da filha, mas milionário intervém com uma ação incrível. Amanhã começou cinza. O céu pesado parecia antecipar o que viria. Rafael Santos segurava a mão da Isabela, 4 anos, com firmeza e um aperto no peito que ele não sabia explicar. Ela estava ali, pequena e inocente, olhando curiosa para o prédio enorme da empresa, na avenida cheia de buzinas e gente apressada. Ele não queria trazê-la, mas não tinha com quem deixar. Dentro do escritório, o ar pesado queimava como fumaça densa. As luzes fluorescentes jogavam um brilho frio sobre as mesas alinhadas, onde os colegas murmuravam enquanto Rafael apertava o passo. O relógio parecia zombar, apressando cada segundo até a reunião marcada com Eduardo Mendes, o chefe de olhos frios e voz cortante. Isabela se encolheu ao lado dele, os dedinhos mamando na blusa surrada de Rafael, que sentia o suor escorrer nas costas. A tensão era palpável. O silêncio quebrado só pelo som áspero de um papel queima. Ele olhou para Rafael com aquela mistura de desprezo e satisfação que só quem tem poder sabe exercer. De repente, sua voz soou dura, quase um grito. Você é o motivo dos erros nessa última entrega. Incompetência total. Rafael sentiu o rosto queimar. O ar pareceu sugar o oxigênio. Gotas de suor molharam seu rosto. A dor no peito apertou como se um punho invisível o apertasse sem misericórdia. Ao lado, o olhar da Isabela estava fixo nele, espaçado, como se estivesse vendo o mundo ruir em câmera lenta. Na frente de todos. Você falhou, e eu não posso mais segurar a barra, gritou Eduardo, esfregando a humilhação no corpo cansado de Rafael, que nada podia fazer para provar sua inocência. A demissão foi um tapa que ecoou pelas paredes. Uma sentença que dissolvia a esperança em pó. O escritório inteiro ficou em silêncio pesado, cortado só pelos cochichos indignados. Colegas desviavam o olhar, outros trocavam olhares ansiosos. Percebia-se o choque. Não acredito, coitado, ouviu alguém. Rafael sentiu o nó na garganta crescer, as mãos tremendo com uma mistura amarga de raiva, vergonha e medo. De repente, entre os rostos curvados e as vozes baixas, uma sombra se destacou. Camila Moreira. Ela estava do outro lado da sala, distante. Mas seus olhos brilhavam com uma força estranha, rica, poderosa, quase inatingível. E ali, naquele momento de desastre, sua expressão suavizou. Como se reconhecesse na queda de Rafael algo que a arrebatasse. Ao final da reunião, quando ele se virou para sair carregando a Isabela nos braços, as lágrimas que a menina esforçava para segurar molhavam o rosto dele. Camila avançou com um passo lento e seguro, cortando a multidão que ainda observava em silêncio atônito. Ela falou baixo, com uma voz firme e surpreendentemente calorosa. Rafael, eu sei o quanto você luta. Quero te oferecer um emprego na minha empresa. Talvez seja aquilo que você precisa. Rafael congelou. O orgulho ferido travou sua voz. O medo de confiar. O receio de uma cilada. Ele olhou para a filha, o seu mundo inteiro, e para ela, que o observava com olhos arregalados. Buscando uma direção, Camila desviou o olhar. Seu sorriso enigmático era uma promessa e um enigma ao mesmo tempo. Algo muito maior estava prestes a começar. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Um turbilhão de vergonha, esperança e dúvida. Será que essa chance, real e inesperada, era a luz no fim do túnel? Ou um novo jogo de poder que ele ainda teria que enfrentar? A resposta queimava na ponta da língua, perdida entre o medo e a coragem. E assim, com Isabela no colo e o olhar fixo no vazio diante de si, Rafael encarava um futuro que prometia mais do que ele podia imaginar. Camila, do outro lado da sala, observava calada, quase como quem guia as peças de um tabuleiro invisível. O que vem agora? Só o tempo dirá. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael ainda segurava o braço de Isabela, o calor do choro dela quente no colo, quando o sussurro no campo da sala virou grito. Camila se adiantou, firme, oferecendo suporte. O tom dela meio duro, meio doce, como se dissesse, aqui tem um futuro. Ele engoliu em seco, chão girando de medo e esperança misturados. Mas foi quando a porta do escritório se escancarou que tudo mudou, e o mundo tremeu de novo. Eduardo voltou, com um envelope grosso na mão. O rosto dele estava mais pálido que o normal. Olhos faiscando raiva e algo pior, medo. Rafael, espere, ele começou, tentando puxar o homem de volta. Rafael virou o corpo, queria fugir, mas a voz do chefe o agarrou. Tem coisas que você precisa saber sobre sua filha. O coração de Rafael afundou de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Isabela segurou a blusa dele, olhos arregalados. Camila deu um passo atrás, a expressão de quem viu um monstro sair do armário. Isso não é contra você, Eduardo falou, a voz falhando. Mas tem alguém que está te usando, alguém de dentro da empresa. E essa pessoa está muito mais perto de você do que imagina. Rafael olhou para o envelope. A mão tremia, sentia uma pontada no peito como se uma faca tivesse entrado. Ele puxou o papel e abriu. Fotos, documentos, provas. Uma história que ele jamais poderia imaginar. As imagens mostravam uma mulher entrando na casa da mãe dele, mulher que ele nunca tinha visto, mas que, lendo o nome, o mundo desabou. Era Camila. O choque cortou a sala como um trovão. Os colegas atrás deles trocaram olhares confusos, cochichos aumentaram e Rafael sentiu o ar rarefeito, apertando a garganta. Camila depois tentou sorrir, explicou rápido com voz calma, mas o olhar dela entregava um segredo muito maior. Eu vim pra cá não só pela sua luta, Rafael. Eu vim para proteger algo que pode derrubar muita gente, inclusive seu passado. Eu sou sua irmã. Silêncio. Isabela começou a chorar baixinho. Rafael recuou, a mente girando, tudo virando pesadelo. A mulher que acabara de lhe oferecer emprego e esperança era parte da família que ele nem sabia que tinha. Camila? A poderosa Camila Moreira? Uma irmã invisível, perdida, que agora aparecia com intenções que ele não entendia. Seu pai, ele não é quem você pensa. Aliás, ele nunca foi seu pai de verdade. Eduardo completou com voz firme, olhos nas sombras que pareciam rondar a sala. Sua mãe escondeu muita coisa. Camila sabe disso e também sabe que essa mentira pode destruir você. O rosto de Rafael queimava pela vergonha e pela dor. Isabela apertava o pescoço dele sem entender nada, só sentindo o medo dele. Camila estremeceu, naquele instante vulnerável, e a poderosa máscara caiu por uns segundos, mostrando a mulher que sofreu tanto quanto ele. A porta do escritório trancou sozinha. A tensão subiu, o ar ficou denso, pesado. E tem mais, disse Eduardo, jogando um pendrive na mesa. Coisas que vão mudar tudo, Rafael. Não dá mais para fugir. Ele piscou, olhando para a filha apoiada no peito, para Camila ali, metade irmã, metade enigma perigoso. O futuro dele explodiu em 1000 pedaços e o que antes parecia uma chance, agora parecia uma armadilha. Será que ele poderia confiar? Quem exatamente era Camila? E o que queriam com Isabela? Que sem entender nada chorava agarrada a ele, enquanto o mundo desmoronava? O que Rafael vai fazer agora? Quem realmente está no controle? Só a próxima página pode revelar. Mas o medo já gruda na garganta como nó apertado. A porta bateu com força, fazendo o coração de Rafael pular. O silêncio da sala virou um vazio pesado, onde a respiração dele parecia um trovão. O pendrive na mesa piscava luz vermelha, como um sinal de alerta. Enquanto Eduardo cruzava os braços, a expressão dura demais para o que queria esconder. Rafael queria perguntar, gritar, fugir, mas as palavras ficaram presas na garganta, um nó apertado que o sufocava. Isabela chorava baixinho, agarrada, sem entender o peso daquela sala escura cheia de segredos. Camila ficou imóvel, o rosto dela agora uma máscara opaca, mas os olhos brilhavam com uma luz diferente.
Medo? Arrependimento? Ou algo pior? Eduardo lançou o pendrive para Rafael, que hesitou meio segundo antes de pegar. A curiosidade e o desespero queimavam por dentro. Com as mãos trêmulas, ele conectou o aparelho ao computador da sala. A tela clareou, e quando os arquivos apareceram, Rafael quase caiu para trás. Não eram apenas documentos ou fotos, eram vídeos, filmagens escondidas, secretas, feitas na calada da noite. No meio daquela escuridão, uma figura se destacou, Isabela. A menina segura no colo. Em um parque, sob a luz amarela dos postes, estava lá, assim como seu choro silencioso, capturado em imagens. Algo estava errado. Rafael apertou o peito ao reconhecer outra voz por trás da câmera. Era a voz dele, desajeitada, tentando acalmar a filha. Mas então, outro homem apareceu no vídeo, sombrio, com um olhar frio que passou pela câmera como uma ameaça silenciosa. O horror crescia dentro do peito de Rafael quando a câmera se moveu e mostrou algo impossível. Camila. Ela não só aparecia próxima, como falava baixinho, carregada de uma frieza desconhecida. Rafael sentiu o chão sumir enquanto via o vídeo. Camila conversava com o homem, com um sorriso gelado, passando um envelope para ele. Dinheiro? Documentos? Era um pacto, um segredo que queimava a pele só de assistir. O escritório tremeu com um estrondo alto. A porta explodiu para dentro. Uma mulher entrou correndo, olhos selvagens, desesperados. "Parem tudo! Isso não é o que vocês acham!" gritou, a voz raspada e cheia de medo. Ela correu até Rafael, agarrando o braço dele. A energia dela tão tensa que parecia cortar o ar. "Meu nome é Marina", disse ela ofegante. "Eu sou mãe dela de Camila. E vocês precisam ouvir a verdade antes que destrua tudo." Rafael piscou, confuso, a mente latejando. Marina segurou o rosto dele, com lágrimas escorrendo. "Camila não é sua irmã. Ela é uma assassina silenciosa. Ela tentou matar você e a Isabela." O silêncio que caiu depois foi um peso de morte. Todos olharam para Camila, que agora mostrou uma expressão gelada, como quem acaba de ser desmascarada, mas agora não tinha medo. "Então, Rafael", ela disse, calma demais, quase rindo. "Aprenda uma coisa, a única família que importa é a que você controla. Não existe amor aqui, só sobrevivência." A sala virou uma confusão. Rafael sentia as pernas bambas, o rosto em chamas pela vergonha, a dor, o medo, a fúria que se misturavam num turbilhão insuportável. Isabela chorava, agarrada a ele, e ele não sabia se assustava ou protegia. Eduardo engoliu seco, os olhos pesando segredos que ainda não podiam ser revelados. Marina olhou para Camila com nojo, enquanto esta sorriu com uma crueldade que parecia cortar vidro. "Vocês achavam que eu estava aqui para ajudar? Eu estou aqui para destruir. Rafael, você não tem ideia do quanto já me atrapalhou." Camila avançou, a voz carregada de veneno. "E a Isabela é a chave para tudo." O ar parecia pegar fogo entre eles. Rafael segurou Isabela mais forte, temendo que a qualquer momento tudo desabasse. O que ele pensava que era uma chance, uma luz, virou uma armadilha obscurecida por mentiras e perigo que ele nem suspeitava. A única certeza era que nada voltaria a ser como antes. E agora, no meio daquele caos, uma nova pergunta queimava na mente dele, esmagadora. Em quem ele podia confiar, se até o sangue era um veneno escondido? A câmera da sala capturou tudo. O olhar desesperado, o choro abafado e um segredo que ninguém sabia, ainda. Porque antes que ele pudesse entender, o telefone tocou, estridente. Rafael atendeu, a voz do outro lado cortando a sala em silêncio. "Rafael, não faça nada. Sua filha está em perigo e Camila não é quem você pensa. Corra ou será tarde demais." O botão desligou, a sala congelou, e Rafael ficou ali com Isabela nos braços, olhando para Camila, a mulher que poderia destruir tudo. O futuro, um relógio prestes a estourar, para todos eles. O silêncio congelou a sala. Rafael segurava o telefone com mão trêmula, o som da ligação cortando mais que uma lâmina. Isabela apertava seu pescoço, olhos cheios de medo.
Ele virou o rosto para Camila, mas ela ficou imóvel, expressão dura, como se estivesse pronta para sacar uma arma invisível. De repente, um barulho forte chamou a atenção. A porta da sala abriu outra vez, como um estrondo. Entrou a segurança da empresa. 2 homens robustos, caras cerradas, olhar carregado. Eles não estavam ali só para proteger. Parecia mais uma ameaça. Vocês precisam sair. Agora! Ordenou um dos seguranças, voz grave, rompendo a tensão. Eduardo se levantou devagar, sem tirar o olhar de Rafael, como se dissesse, isso ainda não acabou. Marina apertou a mão de Rafael, tentando segurá-lo, mas ele sentiu o corpo congelar de novo. O pescoço parecia queimar, a respiração curta. Era como estar preso numa armadilha que fechava cada vez mais. Quando Rafael tentou levantar com Isabela no colo, o computador da sala piscou, travou e então, do nada, todas as luzes apagaram. O breu tomou conta. Gritos, passos apressados, o choro da menina. A adrenalina pulou na veia dele como um choque. E foi nesse instante, neste escuro absoluto, que ouviu o barulho da cadeira arrastando rápido. O som de um corpo caindo. Não! Isabela! Rafael engoliu seco, o coração quase arrancando do peito. Procurou no escuro, mãos tateando, até bater em algo pequeno e frio. Um corpo pequeno estava no chão. Ele pegou a menina, a blusa grudada em sangue quente. Foi como um soco. Como se o ar fosse arrancado brutalmente dos seus pulmões. Isabela cuspia lágrimas e tentava respirar, engasgada. Um gemido fraco escapou de sua boca e Rafael sentiu o desespero cortando em fatia sua alma. De repente, uma luz tênue voltou. A sala meio sem cores, meio fria. E o que Rafael viu congelou o tempo. Camila estava ajoelhada ao lado da porta, segurando uma arma silenciosa na mão tremendo. Mas não para ele. O olhar dela era tão gelado, tão sem nada dentro, que Rafael não acreditou. Eu fiz tudo isso, ela disse baixinho, voz cortante como vidro quebrado. Eu não vim para proteger ninguém. Eu vim acabar com essa ilusão. Se quer salvar sua filha, Rafael, distancie-se de tudo. Ou essa menina vai ser a próxima a se perder. O corpo daquelas palavras caiu pesado na sala. Marina deu um passo atrás, assustada, enquanto Eduardo se enrijeceu, a face branca e dura. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. A mulher que ele achava que era sua irmã, sua salvação, era a causa da maior dor que ele poderia imaginar. Mas o pior ainda estava por vir. A voz veio do telefone, que ainda estava esquecido no chão, piscando com a chamada recebida. Rafael, escute. Era uma voz grave, um aviso final. Camila nunca foi sua irmã. Isso foi a mentira que ela criou para se infiltrar. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A respiração dele ficou presa na garganta. De repente, o celular de Rafael vibrou no bolso. Outra mensagem apareceu. Única frase. Olhe bem para sua filha. Ele olhou para Isabela, ainda fraca, mas consciente. No reflexo do vidro da janela, atrás da menina, uma sombra deslizou. Uma silhueta que ninguém mais viu. Um segundo depois, o celular caiu no chão com um estalo, desligando sozinho. Rafael olhou fixamente para aquela sombra, o medo misturado com raiva, consumindo todo o espaço dentro de si. Quem realmente é Camila? O que ela esconde atrás daquele rosto frio? E quem está atrás de Isabela enquanto ele ainda não sabe? O tempo parou, mas a verdade, ela, estava só começando a se revelar. E Rafael? Ele sequer imaginava que o pior ainda estava por vir. O silêncio caiu como um peso enorme, atravessando a sala até o último canto. Rafael olhava para aquela sombra no vidro. O corpo pequeno da filha ainda tremendo no colo. A cabeça dele latejava, descontrolada. O medo era um bicho cruel, roendo tudo dentro dele. Camila, imóvel, parecia uma estátua fria. Eduardo, tenso, observava com o braço cruzado, os olhos quase invisíveis atrás dos óculos escuros. Marina, abalada, buscava apoio na parede.
De repente, um barulho seco cortou o ar. O celular no chão vibrou outra vez. Rafael se abaixou, mãos trêmulas, e leu a mensagem com o coração na boca. Você não sabe quem realmente mandou esta mensagem. Ele engoliu em seco. Antes que pudesse pensar, o tom da sala mudou. A porta se abriu com violência, e um homem entrou, bravo, olhos de fogo. Alto, trajando terno escuro, ele parecia carregar a tempestade inteira nas costas. Chega! Voz firme, cortante. Precisa entender uma coisa. Todos estão vivendo uma mentira. Rafael piscou, o mundo rodando. Quem é você? O homem parou, respirou fundo e ali, naquela sala cheia de medo e segredos, lançou a bomba que fez o coração de todos congelar. Meu nome é Daniel Ferreira. Sou o verdadeiro pai da Isabela. O silêncio foi de morte. Rafael sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Ele olhou para Marina, para Camila e para aquele homem que acabara de derrubar tudo. Daniel? Marina engoliu em seco. Mas você... Ela gaguejou, tentando esconder o rosto. Você desapareceu faz anos. Ninguém sabia onde estava. E nunca falou dela. Daniel chegou perto com um olhar que queimava e jogou na mesa uma mala cinza aberta. Fotos, bilhetes, exames de DNA, tudo provando o que ele dizia. Documentos que mostravam que a criança nos braços de Rafael era de fato sua filha legítima. Rafael sentiu o peito apertar, dor e confusão misturadas. Uma traição que doía até nos ossos. Mas o pior ainda estava por vir, porque Daniel não parou. Vocês, Camila, Marina, Eduardo, montaram esse circo para manter Rafael fora da verdade. Para esconder que a Isabela foi tirada dele, que ele não é o que vocês fizeram parecer. A voz dele era uma lâmina crua. Camila nunca foi irmã dele. Ela foi paga para se infiltrar, vigiar. Ela é uma agente dessa trama toda. O rosto de Camila ficou branco como a parede, mas ela não disse nada. Marina chorava sem força, palavras presas na garganta. Eduardo soltou um suspiro pesado, como se carregasse um peso que não podia dividir. Daniel continuou, com um olhar fixo em Rafael, que ainda se segurava pela Isabela. E para piorar, a Isabela nunca deveria estar esse perigo. Ela foi sequestrada e quase foi entregue para um grupo que quer usá-la como moeda de troca. Eu lutei para voltar, para tirá-la dessa loucura. Mas quem está atrás dela não é só essa empresa. Tem gente muito maior. Rafael virou para a filha, pequena, frágil, sem saber se chorava ou gritava de raiva. Marina se aproximou, palavras baixas, quase um sussurro. Eu escondi muita coisa, mas ele é o pai dela, de verdade. E você, Rafael, foi usado como fantoche. Camila não te protegeu. Ela te manipulou. O ar parecia pesado demais para respirar. O mistério se partia em 1000 pedaços. E Rafael olhou para Camila, sentindo no fundo da alma que tudo o que acreditara era mentira. As luzes da sala começaram a piscar. O estalo. E de repente, do nada, os aparelhos eletrônicos se desligaram, as portas se trancaram com força, o alarme disparou como uma sirene de guerra. Isso não é coincidência, gritou Eduardo, desesperado. Estão tentando controlar tudo daqui. Ou o que vocês fizeram vai vir à tona. No escuro, Rafael sentiu algo tocar seu braço. Uma voz sussurrou por trás dele, baixa, urgente. Confie na sua memória, Rafael. Ela é a única que não mente. Ele virou a cabeça, mas não tinha ninguém ali. O horror, a dúvida, a traição. Tudo explodiu. Rafael segurou Isabela firme, os olhos queimando, sem saber como encarar o futuro que agora não tinha mais verdade clara, só sombras que o engoliam. Quem realmente quer destruir quem? E o que Camila realmente fez? E acima de tudo, o que Rafael está disposto a fazer quando até o próprio sangue pode ser o inimigo? O relógio continuava virando implacável. E a sala, naquele instante, se tornou uma armadilha onde ninguém sabia quem sairia inteiro. O que vem depois disso? Apenas o silêncio respondeu. Por enquanto. O silêncio pesado ainda pairava no ar. Rafael sentia a pulsação acelerada no pescoço, o suor escorrendo da testa, enquanto olhava para Daniel, Marina, Camila e Eduardo, cada um deles preso em sua própria tensão mortal. Parecia que o mundo tinha parado. Até o ar na sala parecia comprimido, difícil de respirar.
De repente, o estalo cortou o silêncio. O celular de Rafael vibrou de novo. Uma notificação. Ele hesitou, porque cada mensagem agora parecia uma armadilha, uma bomba prestes a explodir. Com dedos trêmulos, abriu a tela. A mensagem piscou rápida, mas dessa vez não era texto. Era um vídeo. A imagem apareceu borrada, mas logo clareou. Rafael congelou. O vídeo mostrava uma conversa entre ele e Camila, daquelas que ele jamais imaginaria existir. As imagens vinham de um dia que ele tentou esquecer, logo quando começava a trabalhar naquela empresa. Um encontro secreto no porão do prédio. Você não entende, Rafael, a voz dela dizia, angustiada, claro no áudio. Tudo isso é um jogo. Eles querem que você acredite que eu sou a vilã. Mas, na verdade, eu estava tentando te proteger. Rafael apertou o peito, confuso. A cabeça girava. Como assim? A câmera tremeu, a imagem pulou e então surgiu outra figura. Essa, porém, nunca tinha visto. Um homem alto, rosto sombrio, falou com voz fria, quase sussurrando. Ela nunca foi sua irmã. Ela é parte da operação para controlar você. Mas o que você não sabe é que você mesmo faz parte do que eles planejam. Antes que pudesse processar, o vídeo cortou para uma cena que parecia um pesadelo ao vivo. Isabela, sozinha, andando num corredor estreito. Sem ninguém por perto. A menina olhava para trás, assustadíssima, o choro preso na garganta. A câmera acompanhava cada passo hesitante dela, até que um vulto apareceu atrás dela. Era Rafael, mas não o Rafael que conhecíamos. Algo estava errado. O rosto dele era frio, vazio como uma máscara que ele usava para esconder um segredo mortal. O choque agarrou o coração de quem assistia. No vídeo, a imagem congelou. Palavras apareceram na tela. Você não é o que pensa. Rafael sentiu uma pressão brutal no peito. O nó apertava até quase sufocar. Olhou para o lado e viu Camila observando. E não com raiva, nem com frieza, mas com uma expressão que misturava medo e tristeza. Ela parecia implorar para que ele entendesse. Antes que pudesse falar, luzes berraram. O alarme da empresa explodiu no silêncio, cortando tudo como um grito. As portas da sala foram abertas com violência, e aquela mesma figura do vídeo entrou, mas agora não mais disfarçada. Era Rafael. O Rafael real. Ou será que não? O Rafael que entrou tinha o rosto idêntico, mas carregava no olhar uma dureza que ninguém poderia explicar. Ele se aproximou da mesa, segurando com firmeza a mala cinza que Daniel tinha mostrado antes. Vocês pensam que sabem quem eu sou, disse o homem que parecia Rafael, voz fria, cortando a tensão como faca. Mas a verdade é que eu nunca fui aquele homem, aquele pai, aquele companheiro que vocês acreditam ter conhecido. O Rafael sentado, o de Isabela no colo, encarou o fantasma à sua frente, olhos arregalados, tremendo. Quem é você? O que quer de mim? Gaguejou. O impostor sorriu, um sorriso cruel. Eu sou a sua sombra. Eu sou o Rafael verdadeiro. Tudo que você viveu, tudo que você perdeu, foi um jogo para manter você longe do que realmente importa. Um silêncio mortal pendurou na sala. Vocês, todos vocês, me enganaram. Construíram essa vida falsa para que eu perdesse o controle. Ele olhou para Camila, que não disse nada, mas seu rosto estava pálido. Minha filha não é sua. Ela é minha. E não vou permitir que ninguém me tome aquilo que é meu. Isabela começou a chorar com força no colo do Rafael, que até pouco tempo atrás era ele. O homem à sua frente deu um passo para trás, tirou da mala um envelope grosso e jogou na mesa, enquanto dizia: Eu tenho provas. Provas de que vocês todos são parte dessa trama. E de que Rafael aqui não é quem diz ser. Eduardo deu um passo para frente, mas engoliu seco, impotente diante daquela bomba que destruía todo o que ele havia arquitetado. Marina soltou um grito sufocado, olhando para Rafael, quase desesperada. No meio do caos, Rafael sentiu o mundo lhe desabando em cima, e por um segundo, tudo ficou escuro.
Quando recuperou o foco, o impostor já estava de costas, saindo da sala pela mesma porta que entrou. Antes que desaparecesse, ele parou, olhou para Rafael e sussurrou: "Não confia em nada do que viu até agora. Nem em você, nem na sua memória, nem na sua filha." As portas se fecharam com um estrondo final, e Rafael, com Isabela nos braços, ficou lá, sufocado, a respiração presa, o coração em pedaços. O que era verdade? Quem realmente era ele? E o pior, quem ele estava segurando no colo? Sua filha ou um fantasma que o destino lhe pregou? A única coisa certa era que a mentira tinha ganhado um novo rosto. E a verdade? Ela havia começado a virar do avesso. O silêncio esmagador ficou pesado demais para Rafael suportar. Isabela nos braços, seu coração batia descompassado, como se fosse explodir. Ele mal respirava, os olhos grudados na porta que se fechou com um estrondo. O impostor tinha sumido, mas a dúvida ficou trancada ali dentro, quente demais para deixar passar. De repente a tensão foi quebrada por um barulho atrás dele. Um ruído seco, quase um sussurro, mas que cortou o ar gelado da sala. Rafael virou lentamente e congelou. Camila estava ali, mas não era a mesma mulher. O rosto dela mudou em segundos. Os olhos que antes carregavam um misto de medo e tristeza ficaram tão frios que pareciam lâminas. Ela se afastou um pouco da parede e tirou do bolso um aparelho. Não era um celular. Era um pequeno gravador antigo, daqueles que guardam segredos para sempre. Com a mão trêmula, ela apertou o play. Ali, no silêncio que engolia tudo, uma voz grave e conhecida se espalhou pela sala, preenchendo cada canto. "Querido Rafael, se está ouvindo isto, é porque as coisas saíram do nosso controle, e minha ausência já não é mais um refúgio seguro." Era a voz da mãe dele, calma, mas cheia de um peso que cortava como faca. Rafael engoliu em seco, o corpo vibrando, os olhos se umedeceram. Todos ali pararam, o clima mudando, como se o tempo tivesse desacelerado. Ela continuou: "Eu precisei sumir, não para te proteger, para esconder a verdade que ameaça tudo o que vocês conhecem. Camila não é sua irmã. Ela nunca foi. Ela é minha filha com outro homem, um homem perigoso que nos persegue até hoje." Marina olhou para Camila, que não esboçou reação. O rosto dela tinha uma rigidez inesperada, quase uma máscara quase perfeita. "Quando você nasceu, Rafael, eu tomei uma decisão desesperada. Para manter você seguro, troquei sua identidade. Camila não é quem você pensa. Nem Isabela é sua filha. Ela é filha do homem que minha mãe quis destruir. Um segredo enterrado que agora ameaçará destruir nossas vidas." O silêncio ficou tão denso que dava para sentir a pressão no peito. Rafael não soube se chorava, se tremia ou se gritaria. A filha, ainda fraca no colo, parecia um peso pesado demais para um mundo que só revelava mentiras. De repente, as luzes da sala piscaram e um alarme interno disparou. Um som alto, estridente, cortando tudo. No momento seguinte, as portas explodiram para dentro com um estrondo brutal. 2 homens entraram, rostos desconhecidos, olhos frios e milimetricamente calculados. Um deles se aproximou com passos firmes, pegou o gravador da mão de Camila e o jogou contra a parede, destruindo o aparelho em 1000 pedaços. "Chega de mentiras!" vociferou. A voz dele era gelada, uma ameaça. "Vocês estão brincando com um jogo que não compreendem. Isabela não é de Rafael. Ela é a chave de uma negociação que vai mudar destinos. E Rafael, você é só um peão nessa mesa de monstros." Rafael sentiu o chão desaparecer de vez. O ar fugiu dos seus pulmões. Marina caiu de joelhos, soluçando. Camila, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso sombrio, cruel, que parecia devorar tudo ao redor. "Mentiras? Vocês acham que sabem menos do que eu?" Ela avançou contra os homens, a voz do comando como uma lâmina cortando o caos. "Isabela é o nosso inimigo e nosso ouro, e eu vou proteger aquilo que é meu, custe o que custar." Um tiro abafado ecoou. Isabela gritou. Rafael virou-se apavorado e viu a mãe da menina, Marina, cair no chão, ensanguentada. Ela olhava para ele, olhos pedindo perdão, enquanto um fio de sangue escorria pelo rosto.
O quê? O que é isso? Rafael gemeu, o coração despedaçando. Camila encarou-o. E naquele instante, sua máscara caiu por completo. Você nunca teve uma família, Rafael, e jamais terá uma filha. A voz dela estava carregada de gelo e um veneno silencioso. Eu manipulei cada passo seu para chegar até aqui. Você é só um brinquedo que quebrei. Antes que qualquer um pudesse se mover, Marina, com a última força, sussurrou a Rafael uma palavra única, um nome, um código, e então a luz apagou. No breu, Rafael segurou sua filha com toda a força que restou. O que ele sabia até agora? Nada. O que era verdade? Tudo poderia ser mentira. E, no meio daquele escuro, a única certeza era que o jogo havia começado de novo. E desta vez, ele era o objetivo final. O relógio da sala começou a bater forte, insano como um coração em colapso. E Rafael sabia, no fundo da alma, que nada jamais seria como antes. O próximo movimento, terrível e imprevisível, já vinha vindo, e ele não sabia se estava pronto. O escuro engolia tudo. Rafael apertava Isabela junto ao peito, sentindo o corpo frágil dela tremendo como folha ao vento. O silêncio parecia gritar, só cortado pelo som da respiração pesada de cada um naquela sala. Marina, caída no chão, tentava se manter consciente. Eduardo, imóvel, a expressão perdida entre o ódio e o medo. Camila, inexplicavelmente calma, solitária numa sombra que congelava o ar. Um zumbido agudo começou, aumentando de tom, e as luzes se apagaram por completo. Só restou a luz vermelha piscando no alarme. Rafael sentiu o desespero fazer uma bola no peito, um nó que apertava até sufocar. Queria gritar, mas uma voz ecoou na cabeça, quebrando o caos. Olhe para Isabela. Ele virou o rosto com cuidado. A menina estava imóvel, os olhos grandes, abertos demais, vazios. Um arrepio gelado subiu pela espinha dele. Isabela não estava mais ali. O corpo dela, antes quente, agora parecia uma imagem distorcida, como um fantasma. Não, sussurrou ele, aterrorizado. Os dedos cheios de sangue apertando a blusa manchada. Foi quando um clique metálico cortou o silêncio. A arma na mão de Camila soltou um estalo e caiu no chão com um baque seco. Ela se virou lentamente, os olhos ardendo com um ódio que queimava mais que fogo vivo. Vocês acham que me prenderam com mentiras? Ainda não começaram a entender, disse, a voz se partindo, quase um riso cruel. Mas antes que alguém pudesse responder, o chão tremeu como se o mundo estivesse despencando. Um estrondo ensurdecedor reverberou na sala, e as paredes pareceram se abrir diante deles num rasgo gigante, revelando luz e fumaça. Um corpo desabou do teto com força brutal, estatelando-se no chão a poucos metros de Rafael. Era uma mulher, magra, coberta de poeira e sangue. As feições esmagadas, o olhar vazio, mas ainda respirava. Rafael reconheceu aquela figura como um pesadelo vindo do passado. A verdadeira mãe de Isabela. Ela gemeu, mãos trêmulas, buscando o rosto dele. Rafael, socorro! O choque explodiu em cada rosto ali. Marina, mesmo ferida, encarou a mulher com olhos arregalados, sem uma palavra. Camila paralisou, a máscara de frieza rachando, revelando uma dor crua e assustadora. Você! Marina engasgou, com a voz baixa e trêmula. Você tá viva? Mas você deveria estar morta. A mulher tentou se levantar, a respiração falhando, mas conseguiu dizer, com voz rouca e firme: eu fui mandada para longe, obrigada a sumir, para proteger minha filha. E a Rafael, para te manter longe. Camila não é tua irmã, ela foi criada para destruir. Mas eu sou a mãe que vocês esqueceram. O silêncio cai como se a sala tivesse congelado. Rafael sente a cabeça latejar, o coração pulsar como se fosse explodir. Ele olha para o rosto machucado daquela mulher. Sabe que a verdade até ali jamais tinha sido nem metade do que parecia. E a pior parte, a voz dela baixou quase um sussurro, uma confissão que fazia os ossos tremerem. Isabela não é filha de nenhum de vocês. Ela carrega um segredo que pode derrubar tudo.
E não é a menina que você pensa, Rafael. Ela foi programada. Rafael sentiu o mundo dobrar ao meio, as pernas fraquejaram e a sala girar como se estivesse numa tempestade. Camila se abaixou próximo à mulher, lágrimas escorrendo, aquela fúria se transformando em medo. Eles criaram a Isabela para ser uma arma, continuou a mãe caída, agonizando em voz baixa. Genética combinada, memórias falsas. Ela tem algo dentro dela que ninguém entende. Por isso te afastaram. Rafael olhou para a filha nos seus braços, sentiu o peso daquela revelação esmagá-lo. Sua própria filha, uma peça num jogo tão monstruoso que ele jamais poderia imaginar. O rosto pequeno, que até agora significava tudo, agora era um enigma sombrio e perigoso. A porta da sala explodiu outra vez. Homens armados entraram correndo, rostos desconhecidos, mais ameaças caindo como uma tempestade. Um deles gritou, olhos fixos em Isabela. Pega ela! Não deixem que fique com eles. Rafael se levantou num impulso, sentindo o coração quebrar e um fogo de proteção tomando conta. Mas então, um som cortante, o grito de Isabela, e uma sombra arrebatadora caiu sobre a sala. Do meio da confusão, Camila gritou, rompendo o caos. Vocês não entendem nada. Eu sou a única que pode salvar vocês. Todos pararam. Rafael encarou aquela mulher que até então parecia a ameaça maior e sentiu que o abismo se abriu ainda mais. Quem era ela? De verdade? Qual era o preço daquela salvação fria que ela oferecia? E o quanto ele ainda estava disposto a perder? O relógio da sala disparou um tic-tac acelerado. O alarme rugia. Corpos se mexiam. E Rafael soube. Tudo o que ele acreditava acabou. E o próximo passo poderia ser o último. O jogo mudara de vez. Mas para onde? Para quem? E quem pagaria o preço final? A resposta ninguém ainda tinha. Só restava a escuridão e a promessa de que nada jamais voltaria a ser como antes. O cheiro de sangue ainda pairava no ar carregado do escritório. Rafael segurava Isabela com força, sentindo o corpo dela tão leve, quase desvanecendo. A respiração dela era um fio, um sussurro que machucava o peito dele. A cena parecia congelada no tempo, um mundo à beira do colapso. Camila se levantou devagar, os olhos fixos em Rafael, aquela frieza que parecia cortar a alma. Mas algo ali mudou. Um brilho diferente no olhar, quase desesperado. Abriu a boca para falar, mas a porta do escritório se abriu abruptamente com um estrondo. Todos se viraram num pulo. No corredor, uma sombra conhecida apareceu, mas não era quem todos esperavam. Era Marina, a mãe de Isabela, mas com uma expressão que queimava até o osso. Ela entrou rápido, ofegante, e segurou a mão de Rafael. Olhos intensos, quase loucos. Tem que ouvir, eu não contei tudo. Tem um segredo maior. Ela sussurrou, a voz quase falhando. Antes que alguém pudesse perguntar qualquer coisa, um bip irritante ecoou no bolso de Rafael. Ele tirou o celular, a tela acesa. Uma chamada de vídeo entrava. Tremendo, ele atendeu. O rosto que apareceu na tela congelou a respiração de todos. Não era um rosto qualquer. Era Rafael. Ou melhor, o falso Rafael. Aquele que até então tinha aparecido na sala. Só que dessa vez, ele falava com uma expressão de dor muito maior. Um olhar dilacerado que parecia rasgar qualquer mentira. Rafael, é você. Ouça, disse ele com a voz arranhada, quase um sussurro desesperado. Não confie em ninguém. Nem em mim, nem na menina que você está segurando. O escritório se tornou um caos imediato. Marina gritou, afastando o aparelho. Mas a voz continuava, mesmo do telefone. Isabela não é só uma criança. Ela tem algo dentro dela. Algo que eles implantaram. Eu fui parte disso. Eu a criei, mas não a conheço mais. Rafael sentiu o peito esmagar. O nó na garganta parecia uma corda apertando o ar fora de seus pulmões. Você precisa fugir. O homem da tela continuou. Sua memória está sendo manipulada. E eu, aquele que você pensa ser, não sou real.
Eu sou outra coisa, um projeto, um fantasma. Camila caiu de joelhos, as mãos cobrindo a cabeça. Os olhos cheios de lágrimas que pareciam fogo. É verdade, ela falou com voz trêmula. Eu não sou sua irmã. Eu sou aquilo que eles criaram para te observar, para te controlar. O silêncio matou a respiração de todos. Rafael olhou para Isabela, aquela menina que parecia sua salvação, mas agora era um enigma vivo, um perigo. E a pior parte, a voz do vídeo quebrou a calma falsa, é que nada do que você viveu foi real, nem sua filha, nem seus amores. Tudo é uma manipulação, uma história criada para manter o verdadeiro Rafael invisível. Marina chorava, desesperada, ela mesmo se encolhendo, como se o próprio mundo tivesse desmoronado em seus braços. Então, o celular caiu de repente. A tela ficou preta. E uma última mensagem apareceu em letras grandes. Você é a próxima peça no tabuleiro. O barulho de sirenes invadiu o prédio. O alarme soava alto. As portas se fecharam com um estrondo. A segurança bateu na porta, tentando entrar, mas o bloqueio era implacável. Rafael fitou o espaço vazio ao lado dele, onde o homem do vídeo desaparecera, onde a verdade parecia se dissolver como fumaça. Ele olhou para Camila, para Marina, para o nada, e pela primeira vez sentiu que não sabia mais quem era ele mesmo, que até a própria Isabela podia não ser quem ele pensava. O que diabos estava acontecendo? Quem seria o verdadeiro monstro nessa história toda? O relógio acelerava, e Rafael sabia que nesta hora fugir poderia ser a única chance. Mas para onde e para quê? O jogo parecia ter só um caminho, ainda mais sombrio. E Rafael, ele ainda estava preso, segurando a menina que chorava, agora não mais só de medo, mas de algo que eles nunca tinham contado. O verdadeiro terror começava exatamente agora. O silêncio caiu pesado, esmagador. Rafael segurava Isabela, tão frágil no colo, o corpo dela quase apagando de tão leve. O peito dele doía como se fosse esmagado por um punho invisível. A respiração saía rasa, áspera. A sala se enchia de sombras, e naquela penumbra tudo parecia prestes a ruir de vez. Camila estava ali, parada, olhos endurecidos, mas havia um calor estranho naquele olhar, como se ela pelejasse contra o próprio monstro que carregava dentro. Marina, caída no chão, ofegava, ainda viva, segurava o pulso do marido firme, tentando transmitir força. Eduardo observava tudo, tenso, a máscara de poder caindo em estilhaços. De repente um barulho, passos pesados, cadenciados, se aproximando. A porta explode aberta. 2 agentes entram, armados, calculando cada movimento. Acabou! Um deles dispara, voz fria. Rafael olhou para Isabela, que abria os olhos com dificuldade. O coração apertou tão forte que parecia que não aguentaria. Ele sabia, essa luta ainda não tinha fim. Camila deu um passo à frente. Eu não quero mais mentiras. Sua voz cortava o silêncio como faca. Mas também não vou deixar que destruam o que sobrou da nossa verdade. Marina segurou a mão dele, com um fio de voz. Rafael, ainda há esperança. Você precisa se afastar disso tudo, proteger a Isabela. Ela vai entender o que aconteceu um dia. O medo, a dor, a traição, tudo pressionava como ferro quente, queimando cada pedaço de paz que ele tentava segurar. Mas, apesar da escuridão, numa fagulha quente dentro do peito, Rafael sentiu uma força estranha, uma vontade brutal de seguir em frente, de lutar contra o que fosse, mesmo sem saber direito em quem confiar. Ele olhou para Isabela, sentiu a respiração falhar e falou com a voz quebrada. Eu prometo, menina, nunca vou deixar ninguém te tirar de mim. No mesmo instante, o alarme disparou, as luzes piscaram freneticamente e a sala caiu num caos de ruídos, vozes e passos apressados. Rafael sentiu que aquele momento era o fim de um ciclo e o começo de um caminho torto, cheio de sombras ainda por enfrentar. Camila recuou, os olhos brilhando com uma mistura nova, talvez arrependimento, talvez medo. Marina fechou os olhos exausta. Eduardo disse secamente: vocês não têm ideia do que estão mexendo. E ali,
Entre os corpos cansados e o barulho da sirene, Rafael percebeu que nada mais seria igual. Sobrava só uma pergunta dolorosa, que queimava no silêncio e no olhar vazio de Isabela. Quem, afinal, estava usando quem? E até onde essa mentira iria? O relógio continuava marcando o tempo que fugia, implacável. E o jogo... o jogo mal começara. Agora, escuta só. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esse é o momento para mostrar seu apoio de verdade. Esmurre o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não deixe para depois. E comigo é o seguinte: inunde a seção de comentários com suas reações, teorias, tudo o que sentiu com o final dessa trama. Quero saber tudo. E não pare por aí. Compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história de perto. Só os verdadeiros fãs sabem o valor dessas ações. Então, não espere nem mais um segundo para agir. Vai lá! O futuro dessas histórias depende de você.